Sabe aquela criança que chega até você e os pais dizem, ele come demais? Ou, ela não para de comer? Pois é, a obesidade infantil virou um assunto que todo mundo fala, mas pouca gente entende de verdade. Eu trabalho todos os dias com crianças e famílias. E posso te dizer, não é só sobre comida. É muito mais complexo do que parece. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Quando a gente vê uma criança acima do peso, a primeira coisa que vem na cabeça é: deve estar comendo errado. Mas olha só, existem crianças que comem muito e não engordam, e outras que comem pouco e ganham peso facilmente. Por quê? Porque o corpo humano não funciona como uma calculadora simples de calorias. Existem outros fatores acontecendo por trás, e ignorar isso é um erro gigante. Então, vamos direto ao ponto. Quando falamos de obesidade infantil, precisamos olhar para alguns pontos-chave. Primeiro, fatores hormonais. O corpo dessa criança está produzindo os hormônios certos? A tireoide está funcionando bem? Tem alguma resistência à insulina acontecendo? Depois, a genética. Tem histórico familiar? Isso não é desculpa, mas é informação importante para entender o corpo dessa criança. Também precisamos investigar a rotina diária. Como é o dia a dia dela? Quanto tempo passa sentada? Quanto tempo de tela? Ela brinca ao ar livre? E a qualidade do sono? Criança que dorme mal tem mais chance de ganhar peso. O corpo dela descansa de verdade ou ela acorda cansada? Outro ponto fundamental é a saúde emocional. Ela está ansiosa? Estressada? Usa a comida para lidar com emoções? Isso acontece mais do que imaginamos. E por fim, o ambiente familiar. Qual é a relação da família com comida e movimento? Porque criança aprende pelo exemplo, não pelo discurso. E onde entra a atividade física nisso tudo? A atividade física não é castigo, não é punição, não é obrigação chata. Ela é uma ferramenta de saúde. Ela ajuda a regular hormônios, melhora o sono, libera a ansiedade, fortalece os ossos, dá autonomia, melhora a autoestima. Eu vejo isso todos os dias. Crianças que chegam quietas, inseguras, e depois de algumas semanas se movimentando, elas mudam. O corpo muda, mas a cabeça muda também. E olha, não precisa ser esporte de alto rendimento. Pode ser brincar, dançar, pedalar, caminhar com a família. O importante é que o movimento faça parte da vida dela, com alegria, não com obrigação. Agora presta atenção nisso. Atividade física, alimentação equilibrada e rotina saudável são pontos de partida importantes, mas não substituem investigação médica. Se você percebe que uma criança está ganhando peso de forma rápida ou desproporcional, procure ajuda. Pediatra, endócrino, nutricionista. Cada criança precisa ser avaliada de forma individual. Não existe fórmula mágica, não existe dieta milagrosa. Existe cuidado, atenção, investigação e respeito com o corpo dessa criança. E lembra, sem julgamento, nem dos pais, nem da criança. O que a gente quer é saúde, de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora você pode estar pensando, tá, mas e agora? Como eu lido com isso de verdade? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Primeiro, a criança não é o problema. Vou repetir, a criança não é o problema. O problema é o contexto. Nenhuma criança escolhe ter dificuldade com o próprio corpo. Então, o caminho não é cobrança, não é punição, não é comparação. O caminho é acolhimento, investigação e cuidado contínuo. E isso começa com a forma como nós tratamos essa criança. A criança precisa ser tratada com respeito, com segurança emocional, com rotina estruturada. E olha que importante, sem rótulos, sem apelidos, sem comentários sobre corpo, peso ou forma. Porque o foco não é emagrecer a criança. O foco é cuidar da saúde dela como um todo. Ela precisa sentir que não está errada, não está sozinha e não precisa ter vergonha do próprio corpo. Quando a criança se sente segura, ela participa do próprio cuidado. Quando ela se sente julgada, ela se fecha. E aqui entra uma verdade que muita gente não quer ouvir. A criança não muda sozinha. O ambiente muda primeiro. A família tem um papel fundamental nesse processo. E não é sobre virar a casa do avesso. É sobre ajustar pequenas coisas que fazem diferença grande. Rotina de sono respeitada, horários regulares de alimentação, menos tempo de tela e mais tempo de interação. Mais movimento no dia a dia, nem que seja caminhar até a padaria junto. Refeições feitas em família, sem tensão, sem culpa. E principalmente, linguagem respeitosa sobre o corpo. Porque comentários como "você está gordo", "tem que emagrecer", "olha como você está", esses comentários destroem mais do que ajudam. A criança aprende sobre o próprio corpo, ouvindo como os adultos falam do corpo. Então, cuidado com as palavras, elas marcam. E a escola? A escola também tem um papel gigante nisso. A escola precisa combater o bullying,
de forma ativa, porque bullying não é brincadeira. Observar comportamentos de isolamento, valorizar o movimento e não a performance, incluir todas as crianças e não expor ninguém. Trabalhar educação corporal e emocional. A criança precisa se sentir segura no ambiente escolar, aceita, respeitada, capaz. Porque o bullying impacta diretamente a saúde emocional e o comportamento alimentar dessa criança. Isso não é detalhe, é central. E sobre a atividade física, ela não pode ser castigo, não pode ser punição, não pode ser humilhação. Ela precisa ser lúdica, prazerosa, adequada à idade da criança, sem comparação, sem cobrança estética. Movimento para criança é brincar, correr, pular, explorar, se divertir. Eu vejo crianças que odeiam educação física na escola, mas adoram dançar em casa. Outras que não gostam de futebol, mas amam andar de bicicleta. Então, não força um modelo, encontra o que faz sentido para ela. Quando o corpo se move com prazer, a saúde responde. Simples assim. Agora, vamos resumir o que realmente importa. Uma criança cresce saudável quando o ambiente ao redor é saudável, o corpo dela é respeitado, o movimento é natural e não forçado, a alimentação não é usada como punição ou recompensa, o afeto é constante e a rotina é estruturada. E olha, saúde plena não é corpo perfeito. Nunca foi. É desenvolvimento físico, emocional e social equilibrado. É a criança que cresce bem consigo mesma. Cuidar da obesidade infantil não é sobre peso, é sobre proteger o futuro de uma criança. Quando família, escola e profissionais de saúde caminham juntos. Quando todo mundo entende que isso não é sobre estética, mas sobre saúde de verdade. A criança não só melhora fisicamente, ela cresce com autoestima, com segurança, com confiança no próprio corpo. E isso, gente, isso é o que realmente importa. Então, se você é pai, mãe, professor, profissional de saúde, você tem poder de transformar a vida dessa criança. Não subestima isso. E não faz sozinho. Busca ajuda, investiga, cuida. Porque cada criança merece crescer, se sentindo capaz, amada e saudável. Se esse conteúdo tocou você, compartilha. Marca aquela pessoa que precisa ouvir isso. E se você trabalha com crianças e quer trocar ideias sobre esse tema, me segue aqui nas redes. Vamos juntos construir um olhar mais humano sobre saúde infantil. Um abraço e até o próximo vídeo.